Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo. Hoje é dia da gente seguir adiante na nossa jornada explorando, conhecendo um pouquinho melhor o Lobisomem e o Apocalipse, quinta edição. Livro que a gente está destrinchando aqui no canal, capítulo por capítulo, sempre com essa proposta de tentar identificar o que for mais importante para dar uma ideia geral do livro para quem ainda não conhece, beleza? Se você está chegando agora aqui no canal, mas está a fim de saber tudo que a gente já comentou sobre o Lobisomem, é só se ligar aqui na nossa playlist exclusiva que concentra todo o nosso material a respeito desse jogo. E se você curtir e quiser seguir na jornada junto com a gente, se inscreve no canal, ativa o sininho que toda semana tem vídeo novo. Então vamos lá, pessoal. Quem está ligado no movimento, quem está acompanhando já aqui a nossa série, sabe que nós estamos atualmente no capítulo 5 do livro, que trata sobre regras. Só que eu fracionei o conteúdo desse capítulo em alguns vídeos. Então no vídeo passado a gente falou sobre as regras mais gerais do sistema e hoje a gente vai dar continuidade falando especificamente sobre as regras do combate e algumas mecânicas que estão relacionadas a isso, né? Uma parte importante, uma parte meio que central, né, do jogo, mas ainda assim, como eu venho falando aqui ao longo da nossa série, a impressão que eu tenho é que eles tentaram simplificar, agilizar o jogo e isso vai se refletir também nas regras de combate que a gente vai começar a ver a partir de agora. A gente vai avançar aqui, seguindo a sequência do livro, a partir desse tópico aqui chamado permutações. Na verdade, aqui é um pouquinho antes das regras do combate, mas essas permutações são variações das regras normais, das regras padrão que a gente viu no vídeo anterior, né? Que podem ser aplicadas a situações específicas. O livro, inclusive, chega a encorajar os narradores a prestarem atenção nessas regras e identificarem momentos nas quais elas podem ser aplicadas. Claro, elas são variações, elas são permutações, então se vocês, enquanto grupo, acharem interessante utilizar essas regras nessas situações determinadas, o livro encoraja porque ele diz que dá uma certa nuance assim do jogo e você não vai resolver todas as situações com as mesmas jogadas padrão. A ideia é mais ou menos essa. Eu vou fazer um apanhado geral dessas permutações. O livro apresenta aqui 4 permutações, 4 variações de regra, tá? Então eu vou tentar aqui pegar a essência das coisas, mas tenham em mente que o livro traz mais detalhes, tá? Aqui eu vou só passar a ideia geral. Então, a primeira permutação que o livro traz é o que ele chama aqui de trabalho em equipe. E aí ele dá exemplos que eu de fato achei interessantes para serem usadas essas regras. Então ele fala, por exemplo, quando vocês enquanto grupo, né, enquanto alcateias, estiverem perseguindo alguém, estiverem caçando, é aquela ideia mesmo dos lobos, né, de caçarem em conjunto ou agirem em conjunto. Você pode usar essa regra aqui, né? Você pode identificar outras situações, mas o livro dá esses exemplos que eu achei interessantes. Então, nesses casos, o que vai acontecer? Vocês vão identificar o personagem que tem a maior parada de dados para jogar, ele vai ser o principal, vamos dizer assim, nesta ação específica, e ele vai jogar a parada de dados dele, porque é a maior, e para cada outro personagem que estiver ajudando, ele recebe um dado extra. Então, a ideia geral é essa. A segunda regra variante que ele coloca aqui é vencer a um custo. O que é isso? Para vencer a um custo, para usar essa regra, você precisa ter tido pelo menos um sucesso na sua jogada de dados. Lembra que eu comentei no vídeo anterior? O livro fala que a falha total é quando você joga a sua parada de dados e não obtém nenhum único sucesso, tá? E aí o narrador vai descrever quais são as consequências disso. Aqui é diferente. Vamos supor que o narrador tenha estabelecido que você precisaria de 3 sucessos para ser bem sucedido. Você jogou e teve 1. Você não alcançou o requisito do narrador, que eram 3, mas você teve pelo menos 1. Se você quiser, porque isso fica a critério do jogador, você pode vencer com um custo. O que significa isso? Você consegue realizar a sua ação, né, a ação pretendida, mas você vai ter que enfrentar alguma consequência negativa relacionada a isso, que vai ficar a critério do narrador. Claro, levando em consideração ali qual é a ação que você queria, o que está rolando ali na narrativa, quantos sucessos estão faltando, por exemplo, é um critério que o narrador pode utilizar para ver o quão ruim vai ser a consequência narrativa que você vai enfrentar. Então, se você precisava de 3 sucessos e conseguiu só 1, é uma graduação, vamos dizer. Se você precisava, estou chutando aqui, de 4 sucessos e conseguiu só 1, vai ser uma consequência um pouco pior. A ideia é mais ou menos essa. Lembrando sempre que a escolha é do jogador. O narrador pode fazer a proposta, pode dizer, olha, você vai conseguir, mas a consequência é essa. E o jogador escolhe, porque ele pode simplesmente falhar no teste, como seria o resultado se vocês estivessem usando as regras normais. Seguindo adiante aqui para a terceira regra opcional que o livro traz aqui, variante, é a que ele chama de tente outra vez. Isso aqui basicamente é o seguinte, via de regra, você só pode tentar realizar a ação uma única vez. Se você falhou, você falhou. Mas determinadas situações podem permitir que você tente outra vez. Se as circunstâncias modificarem, se você não tiver um limite de tempo, por exemplo, se você está querendo desarmar uma bomba, sei lá, e o tempo está acabando, talvez você possa tentar apenas uma vez.
Não vai ter nem tempo para você tentar de novo. A ideia é mais ou menos essa. O livro dá um exemplo aqui de você abrir uma porta. Você está tentando abrir uma porta lá com o seu conjunto de ferramentas e você não consegue. Aí dá o exemplo aqui, se você consegue um conjunto de ferramentas novo, ou se você aumenta ali a sua habilidade naquilo, você poderia tentar de novo. Mas assim, eu penso assim pelo lado da circunstância que modifica. Eu estava tentando arrombar a porta ali com as gazuas. Não consegui. Se tiver tempo, né, a gente pode estar sendo perseguido, por exemplo, eu posso virar crinos e meter o pé na porta. Eu estava tentando uma abordagem mais sutil, não consegui, mas eu posso tentar uma abordagem mais espalhafatosa, mais violenta, vamos dizer assim. Isso fica a critério do narrador, mas em tese, a ideia geral desse tente outra vez vai mais ou menos nesse caminho. E para a gente fechar, a última permutação que o livro traz aqui é o uso de força de vontade. Como é que vai funcionar isso aqui? O personagem ele pode gastar um ponto de força de vontade para rerolar, para jogar novamente até 3 dados em um teste que ele esteja fazendo. Pode ser um teste de atributo, pode ser um teste de habilidade, pode ser um teste para ativar um dom. O livro cobre todos esses exemplos aqui. Ou seja, você pode, usando um ponto de força de vontade, jogar até. Não quer dizer que você precise necessariamente jogar 3 dados novamente. Você pode jogar até. Então vamos supor que a sua parada de dados seja justamente 3. Você precisa de 3 sucessos. Conseguiu 2, faltou 1. Você pode usar o ponto de força de vontade para jogar um dado novamente e ver se você consegue, né, atingir esse resultado. Mas aí, jogou, rerolou, você vai assumir o resultado que sair nessa segunda jogada. Na sequência, a gente chega aqui, olha, no tópico dos conflitos, que vai basicamente falar das regras de combate, tá? Então, olha só. Primeiro, o livro ele vai começar aqui falando dos turnos de conflito, vai dizer aqui algumas regras específicas, né? Qual é a parada de dados que você vai usar, qual é a parada de dados no combate à distância, como é quando você vai enfrentar oponentes múltiplos. Isso são coisas mais descritivas e mais de regrinha, que eu acho que a simples leitura dá conta aqui. Eu só vou comentar dizendo que segue ainda aquele padrão de você ter um atributo e aí uma perícia ou uma habilidade somadas. Então, por exemplo, pode ser uma parada de força mais briga. A diferença aqui, comparando, né, com a versão da década de 90, é que para atirar você vai usar autocontrole mais armas de fogo, tá? Então, enfim, só para destacar essa mudança, né? Porque antes, salvo engano, era destreza mais armas de fogo, enfim. Mas é só um detalhe. Continua essa mesma mecânica de você pegar um atributo e uma habilidade, somar, e essa vai ser a sua parada de dados no combate, dependendo, claro, da ação que você escolha. Uma coisa que eu acho interessante de comentar aqui com vocês é o seguinte: a iniciativa. A gente sabe que isso é um ponto sempre importante no combate. Não tem aqui, pelo menos se tem eu passei batido, uma regra para a iniciativa do personagem, tá? Como a gente tinha antes. Sei lá, você vai jogar destreza mais iniciativa ou alguma coisa assim. O que ele trata aqui? Olha, nesse quadro que ele fala aqui, quem vai primeiro, ele fala, na verdade, de uma iniciativa baseada em grupos. Então ele dá uma sequência aqui de quando o combate já está instalado, qual é a ordem que você deve seguir para ir passando durante a cena. Então, claro, ele vai fazer aqui a ressalva. A não ser que alguém tenha utilizado de alguma tática para de emboscada, ou pegar o grupo de surpresa e tarará, tarará, você vai seguir essa ordem aqui. Então, o que ele fala? Primeiro, combate corpo a corpo entre grupos já engajados. Ocorre primeiro. Depois você passa para o combate à distância. Depois você passa para o combate físico recém-iniciado. E aí depois, qualquer outra coisa que está acontecendo. Se for necessário, você faz o desempate, destreza mais raciocínio. Então, assim, como é que eu entendi isso? Não interessa, em tese, o que o seu personagem está fazendo especificamente. Porque antes a gente poderia ter, de acordo com aquela ordem de iniciativa que a gente estava acostumado, o cara que está atirando vai agir primeiro. Mas segundo essa lista que o livro coloca aqui, quem está em combate à distância é o segundo grupo a agir. Então, seria, na verdade, uma iniciativa orientada pelos grupos, pelos núcleos de combate, vamos dizer assim. Tá, mas e aí no combate em si, quem vai socar primeiro? Sou eu ou é o meu inimigo? Sou eu ou é o outro coleguinha? Aí eu acho que é uma coisa que o grupo pode decidir, ou, acho que a gente mencionou isso aqui já ao longo da série, dependendo da situação, os personagens podem agir em conjunto. Então, necessariamente, dois personagens podem atacar ao mesmo tempo, podem se atacar ao mesmo tempo. Não tem mais aquele negócio, se eu estou atacando, o outro obrigatoriamente tem que se defender. Não, os dois podem atacar simultaneamente, aí você vai comparar a margem de sucesso, aquela história toda que a gente comentou aqui já. Então, eu acho que a ideia vai mais ou menos nesse molde aí. Mas claro, se alguém que já jogou, né, já teve a experiência ali na mesa, quiser contribuir com alguma informação a esse respeito, fica à vontade aí nos comentários, tá? Eu estou comentando aqui com vocês a impressão que eu tive nessa minha primeira leitura sobre o combate. Outro ponto que eu achei bem interessante, tá ainda nesse quadro aqui, e eles colocaram com esse nome, 3 turnos e pronto. Eu vou ler um trechinho aqui para vocês para a gente poder comentar, se liga aí. Recomendamos, preste atenção, recomendamos veementemente que conflitos terminem após aproximadamente 3 turnos,
a menos que todos ainda estejam se divertindo. Um excesso de rolagem de dados diminui o drama e fica cada vez mais difícil de descrever criativamente. Os jogos do mundo das trevas não se focam tanto no legado dos jogos de miniaturas que existem em muitos RPGs, e intencionalmente sacrificam um pouco dos detalhes táticos para se concentrar em resultados mais diretos. Você que está pensando aí, pô, mas é lobisomem. Vou continuar lendo. Mesmo em Lobisomem, que costuma ser considerado o título do mundo das trevas mais focado em combate, a violência é temática e narrativa e está a serviço do fardo que a fúria representa para os Garou. Um lobisomem surtado em plena forma Crenos dificilmente será um mestre da tática. O monstro só quer saber de matar. Então, eu achei essa regra muito interessante porque, assim, realmente, relembrando aqui, né, dos jogos da década de 90, de lobisomem da década de 90, era algo que demorava muito. Porque você tinha, salvo engano aqui, tá? Você tinha iniciativa, aí você tinha o ataque, e aí tinha que ver se o dano era gravado ou não. Isso continua aqui, mas também de uma forma simplificada, a gente vai falar daqui a pouquinho. Aí a pessoa podia esquivar. Aí você, não esquivou, aí viu o dano, tá? Levou X de dano. Pode absorver, aí absorveu o dano. Aí demorava muito numa única ação, num único ataque, vamos dizer. Então, essa regra de você terminar em até 3 turnos, eu acho ela bem interessante. Claro, se a galera quiser curtir, quiser continuar ali jogando dados, ok. Mas, de uma maneira geral, eu acho que isso se encaixa nessa proposta que eu estou identificando aqui do livro, de simplificar e agilizar, que, aliás, é uma tendência que eu vejo em vários outros jogos, especialmente os jogos mais antigos, que nas suas versões atualizadas, nas suas versões mais modernas, tentam enxugar um pouquinho essa questão das regras. Isso lembra também o que eu comentei, eu só mostrei, né, no vídeo passado, mas aqui eu vou ler só alguns exemplos, que o livro traz aqui num quadro essa possibilidade de você pegar a metade e conceder vitórias automáticas em situações de combate. Essas regras de pegar metade de vitória automática eu comentei no vídeo anterior, e eu mostrei aqui que tinha um quadro dando exemplos de como aplicar essas regras em situação de combate. Também para você terminar o negócio o mais rápido possível, a ideia vai por aí. Então eu vou pegar aqui uns exemplos só para dar uma ideia aqui para vocês. Então olha só, o livro diz aqui que você só deve conduzir o combate com a ajuda de dados nas seguintes situações. Se a oposição for considerável e o confronto oferecer um risco verossímil de derrota, aí dá um exemplo aqui, enfrentar oponentes sobrenaturais ou caçadores de lobisomens bem treinados. Se o fator tempo for decisivo e a presença de um antagonista puder atrasar os personagens para que outra pessoa consiga fugir, o helicóptero possa chegar, etc e tal. Aí, nessas situações, você vai utilizar os dados, você vai utilizar os turnos de combate. Qualquer outra situação, você pode pegar metade, o personagem que tem metade da parada de dados dele automaticamente considerada sucesso. Aí ele diz aqui, olha, deixe os jogadores se beneficiarem com vitórias automáticas em combate, quando o antagonista, obviamente, não for páreo para a Alcateia, nem mesmo para um Garou sozinho. Em geral, os jogadores não entraram nessa para apanhar de um recepcionista de hotel. Às vezes, essas situações absurdas aconteciam antigamente porque você joga dados. Quando você joga dados, tudo é possível, né? É a sorte que vai entrar em questão. Então, você pode ter uma parada de dados de 15 dados, sei lá, como a gente tinha antigamente, dependendo da situação, e ter uma falha crítica. E o recepcionista do hotel que joga 3 dados, ter 3 sucessos. E aí ele arrebentou com a cara do lobisomem? Não faz sentido. Então, nessas situações, esquece a jogada de dados. Conceda a vitória automática. Outra, uma sequência ruim de resultados nos dados, por mais improvável que seja, levar potencialmente a uma perda de recursos por parte da Alcateia que acabaria prejudicando a dramaticidade do resto da cena. Ou seja, aquela questão do bom senso também. Dependendo da situação, concede logo a vitória automática, não perde muito tempo jogando dados. E se vocês quiserem jogar dados, joguem por no máximo 3 turnos. Essa é a regra de ouro que o livro traz em relação ao combate. Avançando aqui no capítulo, só para mostrar para vocês, ele ainda continua dando alguns exemplos de como você pode encerrar o combate em 3 turnos. Tá? Então ele dá aqui algumas ideias que é bem interessante para você fixar aí essa mecânica nova, vamos dizer assim, essa proposta nova de você terminar o combate em até 3 turnos. Avançando, vamos falar agora um pouquinho da questão do dano, que também foi simplificado aqui na minha opinião. Eu acabei de falar que antigamente você tinha o dano normal, o dano agravado, que você podia absorver o dano e tal, não sei o que. Como é que ficou isso aqui? A gente ainda tem esses 2 tipos de dano, tá? Só que agora, como é que vai funcionar isso aqui? A gente tem primeiro 2 formas de receber dano, que salvo engano, não tinha na edição anterior. Por quê? O que ele fala aqui de dano? Você tem um dano na vitalidade ou na força de vontade. Posso estar enganado, mas acho que não tinha dano na força de vontade. Você perdia a força de vontade, gastava, mas não levava dano nela, se eu não estou enganado, tá? Então agora você tem essas 2 possibilidades, que seria mais ou menos ali a questão do dano físico e do dano mental, dano psicológico ou alguma coisa assim. Basicamente,
o dano ele pode ser influenciado pelaquela questão que eu já comentei aqui na nossa série da margem de sucesso. O livro cita aqui especificamente a questão da arma de fogo. Quando você está usando armas de fogo, você vai pegar a sua margem de sucesso, ou seja, quanto sucesso você conseguiu a mais do que a pessoa que está se defendendo, e essa margem você vai somar com o dano da sua arma de fogo. Basicamente é isso. As outras armas já vêm com os danos discriminados ali, tá? Então, só para pontuar esse detalhe, tá? Aqui, eu enxergo também uma grande opção dos game designers, né, para simplificar, para deixar tudo bem mais ágil na coisa, tá? Mas eles ainda continuam com alguns detalhezinhos, com uma questão do tipo do dano, né, superficial e agravado, que é como é chamado agora. Lembrando que esse dano pode ser tanto físico quanto mental. Então, eu vou ler um trechinho aqui só para dar um exemplo para vocês. O que ele chama aqui de dano superficial? Hematomas, distensão, lesões, mas nenhum ferimento que ameace a sobrevivência imediata. Dano superficial causa só escoriações leves, o físico. O dano superficial em conflitos sociais significa constrangimento ou ego ferido e não tem efeitos duradouros no juízo que o alvo faz de terceiros. E o dano agravado seria fraturas, ferimentos que ameaçam a sobrevivência, né? No caso de danos sociais, seriam ataques que revelam informações secretas ou o alvo de ataque de amigos próximos. E figuras confiáveis causam dano agravado na força de vontade. Ou seja, se você leva um dano psicológico, um dano mental de figuras confiáveis, isso seria o dano agravado, né, mental. Eu achei interessante essa pequena distinção. Lembrando aqui que eu estou só dando um apanhado geral, tá? O livro desce com um pouquinho mais de detalhes nessa história. Então, trocando em miúdos, você vai ter esses dois tipos de dano, que podem ser tanto físicos quanto mentais. E aí, como é que você vai funcionar? Isso aqui em termos práticos, tá? O dano superficial, você vai marcar na sua ficha só com uma linha, só com um traço. E o dano agravado você vai marcar com um X, justamente para diferenciar um tipo do outro, porque isso vai ter um reflexo mecânico. Na sequência, o livro vai falar aqui, olha, de debilitação, que é justamente o efeito de quando você leva dano. O que acontece? Quais vão ser as penalidades que você vai ter ao receber dano, seja físico ou seja mental? Primeiro, a maneira de marcar o dano vai fazer diferença justamente por conta do que eu vou falar aqui. Você tem lá na ficha um local lá, que isso aí é até bem parecido com o que tinha antigamente. Você tem lá 10 espaços para você marcar os danos que você recebe, tanto na vitalidade quanto na força de vontade. E o que o livro fala em relação a essa questão da debilitação? Quando você completa essa trilha, ou seja, quando você marca todos os quadradinhos dela, seja com dano superficial, seja com dano agravado, ou seja, não faz diferença neste ponto específico, todo dano que você recebe, você vai marcando lá de acordo com o tipo. Fechou a trilha, você começa a sofrer os efeitos. E quais são esses efeitos? Você perde 2 dados nos testes relacionados. Se você completou, né, fechou a trilha da vitalidade, você perde 2 dados em qualquer teste físico. Se você fechou a trilha, né, levou 10 pontos lá de dano na força de vontade, você vai perder 2 dados em qualquer teste mental, social, esse tipo de coisa, tá? Qual é o detalhe aqui da diferença de marcação lá do dano superficial para o agravado? Se você tem, por exemplo, mais danos superficiais do que agravados, você fechou a trilha, né, já está levando a penalidade, mas se você continua ali no meio do combate, por exemplo, e continua levando dano, você passa a converter todos os danos que você tem do tipo superficial em agravado, ou seja, você vai transformando a marquinha num X. É como se você tivesse, entre aspas, uma sobrevida. Então, por exemplo, você levou 10 de dano superficial na vitalidade. Você já está sofrendo as penalidades, você já está perdendo os 2 dados, mas você ainda pode levar mais 10 de dano, porque você vai converter esses superficiais em agravado. Quando você fecha toda a trilha com dano agravado, aí é que o bicho pega. Por quê? Porque se você estiver levando esse dano físico, você vai estar basicamente morto. E se você estiver levando dano na força de vontade, o seu personagem provavelmente vai entrar em coma. Então esses seriam os resultados extremos, quando você completa toda a trilha somente com dano agravado. Seguindo adiante, vamos falar agora, para a gente já fechar o conteúdo desse vídeo, vamos falar um pouquinho sobre cura. Levei esses danos todos, como é que eu me recupero deles? Bom, o dano superficial ele é bem mais simples, né, de ser recuperado. Então, basicamente, se você tem dano superficial à sua vitalidade, aí ou no início da sessão você recupera os pontos, ou a critério do narrador, né, quando tiver passado tempo suficiente, você vai recuperando meio que automaticamente esses danos superficiais.
O livro não diz aqui especificamente uma continha, tá? Por isso que eu estou dizendo aqui a critério do narrador. No início da próxima sessão, ou se acabou o combate, vocês vão descansar ali, sei lá, um dia, X horas, fica a critério do narrador. No caso da força de vontade, você recupera, no começo de cada sessão, você recupera uma quantidade de força de vontade igual ao seu autocontrole ou à sua determinação, o que for maior. Então a força de vontade dano superficial, no início da próxima sessão, você vai recuperar essa quantidade X lá, seja igual ao autocontrole, seja igual à determinação, o que for maior entre os dois. Na sequência, falta falar do dano agravado. Aqui o negócio é um pouquinho mais complicado, mas só no sentido de que você tem que fazer um teste, basicamente. Você não recupera automaticamente. Então, no caso do dano agravado à vitalidade, dano agravado físico, como é que vai funcionar? Você vai precisar fazer um teste, tá? Um teste de medicina mais inteligência. E aí, como é que vai ser? Você vai converter os seus danos agravados em danos superficiais, em ferimentos superficiais. Sendo que o livro diz aqui que você pode, no máximo, converter uma quantidade de pontos igual a metade do seu valor de medicina. Então vamos supor que você tenha uma medicina 4, que já é um valor alto. Você vai fazer esse teste, mas no máximo você vai conseguir converter 2 ferimentos agravados em 2 ferimentos superficiais. E aí os ferimentos superficiais você vai recuperando conforme a gente falou antes, tá? De ideia geral, o básico é isso. Em relação à força de vontade, como é que vai funcionar? No fim de cada sessão, se você se portou de acordo com o renome da sua tribo, você recupera 1 de agravado em superficial. Lembra quando eu comentei sobre as tribos? Eu falei um pouquinho sobre isso. Valorizo o renome tal, não sei o quê. Então eu entendo aqui também que é algo meio que a critério do narrador. Qual é o renome que a sua tribo valoriza? É a honra. Durante essa sessão, você se portou de forma honrada, de forma honrosa? Caso sim, você pode converter 1 ferimento agravado de força de vontade em superficial. E aí você vai recuperando conforme a gente falou antes. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Avançamos mais um pouquinho no capítulo de regras. Acredito que no próximo vídeo a gente fecha logo esse capítulo para seguir avançando no livro. Quem assistiu o vídeo até agora, muito obrigado. Espero que vocês estejam curtindo, né? Deixa aí seu like, deixa seu comentário para a gente continuar batendo papo, trocando informações. E a gente vai se encontrando nas próximas resenhas.